Saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Irmãos, verdadeiramente, que o nome do Senhor seja engrandecido nessa noite. Porque o irmão Sérgio, dele mesmo, ele não tem nada para oferecer a ninguém. Mas o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está neste lugar. Amém? Poder citar em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, assim como o nosso irmão já disse, Deus tem algo poderoso, algo maravilhoso para fazer este lugar nesta noite. Glória a Deus. Amém? Porque Deus te trouxe aqui com um propósito único de te abençoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem perda de tempo, irmãos, nós vamos estar entrando, na introdução da palavra dessa noite. Como criar nossos filhos na presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, quantos têm filhos aqui nessa noite? Glória a Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são herança de Deus. E se é uma herança, irmãos, nós temos que criá-los. Nós temos que zelar por eles. Amém? Aleluia. Como zelamos pela nossa própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos entrar neste momento na introdução que diz: uma das maiores responsabilidades que o Senhor colocou nas nossas mãos, amados ouvintes da palavra de Deus nessa noite, são os nossos filhos. Amém? A Bíblia diz que quando o homem encontra uma esposa, ele recebe o favor de Deus, e que o filho é herança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A sociedade, irmãos, coloca nas mãos do nosso governo uma grande responsabilidade. Coloca nas mãos do nosso presidente, dos governadores do estado, uma grande responsabilidade, que é criar órfãos, pessoas, ou seja, crianças, jovens, adolescentes, que são abandonados, nas grandes cidades, ou até mesmo nas pequenas cidades, nós podemos encontrar. Eu tenho observado muito por onde eu tenho passado, adolescentes vivendo uma vida de miséria, uma vida triste, uma vida de derrota. Por quê? Porque muitas vezes foram abandonados, porque muitas vezes não encontram carinho, não encontram afeto, não encontram amor no seu lar. Mas nesta noite, nós louvamos a Deus, porque nós estamos aqui para receber uma palavra da parte de Deus nesta área. Porque com certeza, o que nós ouvimos da parte de Deus aqui nesta noite, nós vamos poder passar para alguém, para diminuirmos este número de crianças, jovens e adolescentes perdidos no meio ao Brasil. Não só em meio ao Brasil, mas em meio a todo mundo. Amém? Mas a Bíblia também nos relata, irmãos, que o homem peca mais ainda. O homem peca quando atribui este erro à sociedade, ao governo, à nação. Mas a Bíblia diz que o homem peca mais ainda quando ele não planeja, quando ele não entra diante de Deus com um propósito, com um planejamento de construir ali uma família. E assim às vezes nascem crianças do sexo masculino, do sexo feminino, e às vezes são abandonadas. Há uns 2 ou 3 meses atrás nós nos deparamos com uma situação em Minas Gerais. Ali, uma mulher de aproximadamente 28 anos teve uma criança, uma menina, uma linda menina, com toda a saúde, a qual, segundo uma explicação dela, ela tinha um problema de depressão. Mas, irmão, segundo algumas informações, nós sabemos que ali se encontrava algo diabólico por trás daquilo, que levou aquela mulher a praticar aquele ato. E nós vemos ali aquela criança ser resgatada ali na Lagoa da Pampulha. Eu creio que alguns viram. Uma menina linda, a qual foi adotada ali, recebeu um lar, o qual começou a dar àquela criança amor, carinho, o qual todas essas crianças que muitas vezes nós encontramos aí fora precisam, necessitam de amor e de carinho.
Amados ouvintes da palavra de Deus nesta noite, nós não podemos nos esquecer de dar carinho, afeto, amor aos nossos filhos, na medida correta, na medida certa. Quando a palavra diz amor, afeto, carinho, aqui também diz, irmãos, da disciplina, da correção, do bate-papo. Porque muitos pais, muitas mães estragam seus filhos dando um amor exagerado, ou até mesmo uma disciplina exagerada. Porque tudo tem a medida certa. A mãe, o pai, como um mantenedor, a mãe como uma videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos serão como uma árvore plantada, como uma oliveira ao redor da sua mesa. Uma árvore, uma oliveira ao redor da tua mesa. Isso quer dizer, irmãos, que as nossas crianças serão felizes. Elas devem estar felizes, alegres dentro dos nossos lares. Porque dentro do nosso lar, irmãos, que nós temos ali uma comunhão perfeita com os nossos filhos, com a nossa esposa, que nós temos ali condição de ser verdadeiramente um referencial para os nossos filhos. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 49, versículo de número 15, que pode uma mãe esquecer do seu filho, que ela amamentou no seu peito, que saiu do seu ventre. Nós encontramos aqui, irmãos, Jeremias, Isaías, instruído pelo Espírito Santo, fazendo uma pergunta ao Senhor, se poderia. E Deus o responde: pode. Infelizmente, mães têm abandonado seus filhos, pais têm abandonado seus filhos, porque muitas vezes não colocaram esse propósito diante de Deus, não colocaram esse sonho, esse desejo diante do Senhor. E quando se deparam com essa situação, com essa responsabilidade, eles não têm ali força para fazer, para ser um pai, para instruir, para abençoar. E às vezes trocam uma palavra de bênção pela palavra de maldição. Porque quando não há planejamento, logo vem o desespero, logo vem a revolta, questionando entre si: Deus estava na hora, por que aconteceu? Mas por quê? Porque muitas vezes o homem e a mulher se dão ao seu bel prazer, fazendo as suas próprias vontades, ou seja, os desejos carnais, que muitas vezes ainda não estão na hora. A Bíblia diz que o que o homem tem de mais valoroso para dar à sua esposa, se nós formos observar, se chama a sua virgindade. E a mulher da mesma forma. Talvez isso é cafona para muitos, isso já está ultrapassado para a sociedade, para o mundo em que nós vivemos. Mas à luz da palavra, irmãos, não existe presente maior que uma mulher possa dar ao seu marido. E não existe presente maior que o homem possa dar à sua esposa. Aleluia. Amém? Amém. Que cada um possa guardar essa palavra no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrarmos, irmãos, na mensagem, no estudo, eu vou deixar uma pergunta para cada um aqui nesta noite. Como você pretende criar o seu filho? E como você tem criado o seu filho? Amém? E você não vai responder para mim. Você vai guardar essa pergunta para você. E no final desse estudo, você vai ter essa resposta. Com certeza você vai saber aonde você precisa se concentrar. Se você estiver sendo esse pai que nós vamos estar apresentando aqui nesta noite,
o nome do Senhor por isso. Amém, irmãos? Porque a falta de amor do pai leva para uma vida de derrota, de tristeza, solidão. Isso leva muitos às drogas, à prostituição, ao roubo, ao adultério. Irmãos, se nós observarmos, nós vemos nas grandes capitais, nós vemos nos grandes repórteres que passam, todos os dias nós vamos observar, nós vamos ver notícias de crianças sendo usadas no tráfico das drogas, crianças sendo usadas no tráfico à prostituição, crianças sendo levadas para outros países para serem usadas. Por que muitas vezes isso, irmãos? Muitas vezes o pai coloca o filho para estar numa situação a qual o futuro dele só levará a este caminho. Muitas vezes por ser um pai que não tem a responsabilidade, que não tem o desejo de trabalhar, não tem o desejo no seu coração de ser, como nós lemos aqui na introdução, um mantenedor. Porque Deus nos colocou para sermos o mantenedor da casa. Ainda que a nossa esposa queira e possa trabalhar, Deus nos colocou como cabeça para ali direcionarmos as coisas de acordo com a palavra de Deus. E quando nós entramos diante de Deus, irmãos, com essa responsabilidade, nós temos que instruir os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Uma observação para nós colocarmos no nosso coração e observar no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, se isso tem acontecido. Quando nós temos um ou dois filhos, mais de dois filhos, nós temos que vigiar muito, porque nós não podemos dar amor demais a um e menos amor ao outro. Porque se nós formos observarmos a palavra, isso pode estar acontecendo em muitos lugares e levando a crianças a abandonarem os seus lares, porque se sentem menosprezadas, se sentem não amadas. Porque o homem muitas vezes ele não sabe como expressar o seu amor para com seus filhos. Nós encontramos, irmãos, a Bíblia dizendo a partir do livro de Gênesis, no capítulo 25, do verso 19 em diante, nós encontramos, irmãos, algo que vem de encontro com as nossas vidas, nos chamará a atenção para que nós possamos ver à luz da palavra o que pode acontecer através do nosso erro, através da nossa falha como Pai, como Senhor dos nossos lares, abaixo do nosso Senhor Todo-Poderoso. Amém? Gênesis, no livro capítulo de número 19 em diante, encontramos o nascimento de dois jovens, de duas crianças, né? Que ali os seus pais sonharam, os seus pais desejavam o nascimento daquelas crianças. A Bíblia nos relata que Rebeca era uma mulher estéril, a esposa de Isaac. Capítulo 25, versículo 19 em diante. Amém, irmãos? Nós vemos aqui um contraste. E nós vemos aqui, no início, nós já vamos encontrar um erro daquele pai e daquela mãe. Mas a Bíblia nos relata, irmãos, que muitas vezes Deus permite algo para que o nome dele seja engrandecido. Amém? Encontramos o nascimento de Esaú, mas Deus já havia revelado que Isaac, que faria deles duas grandes nações. Amém? Do verso 20 ao verso 24, a Bíblia diz que os dois lutavam entre si dentro do ventre de sua mãe. Do verso 24 ao 26, o primeiro nasceu e depois Jacó. Primeiro nasceu Esaú e depois Jacó, agarrado ao seu calcanhar. Amém? Porque nós vemos ali com certeza que quando abrir aquela máquina, aquelas duas crianças tinham já
o momento certo de vir a dar a luz, de vir a este mundo. E com certeza não queria chegar primeiro, mas Esaú nasceu primeiro, e assim veio Jacó agarrado ao seu calcanhar. E nós vemos, irmãos, ali Rebeca passando por momentos difíceis antes daquela gravidez, o qual ela ficava preocupada com aquela gravidez, porque a Bíblia diz que os dois lutavam dentro do seu ventre, criando ali grande conflito, grande dor, grande tristeza, ao ponto de quando eles nasceram, ela colocou o nome, eles colocaram o nome um de Esaú e o outro de Jacó. Irmãos, triste decisão que eles tiveram naquele momento, ainda inconsciente, mas colocaram um nome que significa maldição ao seu filho. E muitas vezes, irmãos, a causa de nós contemplarmos diante da nossa sociedade um número muito grande de crianças numa situação a qual, para nós, aos nossos olhos, não tem solução, mas nós servimos a um Deus que pode dar solução a esse problema. Amém? Nós servimos a um Deus que pode dar um jeito de tirar essas crianças da escola. E nós vemos ali, irmãos, que Jacó, o qual o nome que significa maldição, significa enganador, mentiroso. Talvez muitos hoje em dia não tenham colocado o nome no seu filho de Jacó, mas tem amaldiçoado seu filho, maldito seu filho com palavrões, com nomes que não agradam ao Senhor. Muitas vezes a mãe xinga o filho, muitas vezes o pai xinga o filho, espanca o filho, que muitas vezes cria no coração, na mente, ressentimento, rancor, mágoa, levando aquela criança a pensar em sair de casa. Muitas vezes, quando não sai de casa, fica aquela criança sem amor para com os pais, sem o desejo de dar um abraço, sem o desejo de dar um carinho, ou seja, um afago, um cheiro no quarto, porque ouviu uma palavra de maldição. E muitas vezes, quando isso vem a repetir por várias e várias vezes dentro daquela casa, a criança resolve sair de casa. Muitas crianças, irmãos, às vezes não tem carinho dentro de casa, e ali, quando os pais não dão a devida atenção que uma criança precisa, aquela criança vai se refugiar aonde? Às vezes soltar um papagaio, às vezes brincar de piroça. Todos nós passamos por essa fase. E muitas vezes, devido aos lugares, até mesmo hoje, nos grandes bairros, nos bairros mais ricos da sociedade, nós encontramos ali um grande tráfico de drogas. Pessoas influentes, envolvidas, que procuram ali uma criança, muitas vezes carente, até mesmo não carente financeiramente, mas carente, desiludida, porque não tem o amor do pai, porque não tem o amor da mãe, porque não tem o amor do irmão, porque há ali em casa, muitas vezes, a diferença do tratamento entre um e o outro. E ali ela encontra ali muitos jovens que estão ali usados pelo diabo. Porque a Bíblia diz que se não está agradando a Deus, está agradando o diabo. E então ali aquela pessoa começa a ganhar aquela criança. E aí começa a convencer ela a carregar uma pedra aqui, a carregar um papelote ali, a carregar um papelote de maconha. E ali ele começa a dar atenção àquela criança. E aquela criança, qual não tem assim um coração puro, um coração limpo, porque se encontra desgostoso, se encontra amargurado, ressentido, passa a gostar. É o que acontece. E então nós vemos, irmãos, que aquelas crianças ficam nessa situação. Muitas vezes devido à falta de amor, devido à falta de
a diferença era pior. Porque a mãe amava mais a Jacó e menos a Esaú. Isaac amava mais a Esaú e menos a Jacó. Que triste sinta para aqueles dois filhos, criando ali um conflito muito grande entre eles. Que nós possamos, irmãos, vigiar na criação dos nossos filhos. Que nós possamos, em nome de Jesus, darmos a devida atenção paralela, na mesma medida, para que o nome do Senhor seja engrandecido nos nossos lares, para que o amor de Deus possa estar entre nós e os nossos filhos. Amém? Nós vimos, irmãos, a Bíblia diz que Esaú era ruivo e que tinha muito pelo, por isso lhe chamaram de Esaú. A partir daí eles cresceram, mas não parou por aí a rivalidade entre eles. Um passou a ser caçador e o outro passou a ser ali aquele camarada mais quieto. Jacó, homem sossegado, que habitava em tenda. E Esaú tornou-se caçador, que ia lá no mato, caçava, era valente, buscava a caça. E nós vemos no verso 30, Jacó ali, desiludido, por causa daquela triste divisão que já havia ali naquele lugar. Por causa, às vezes, da falta de atenção do seu pai. Queria ser abençoado pelo pai. Queria o carinho do pai. Mas ele só tinha o carinho da mãe. Ele só tinha o afago da mãe. E a Bíblia nos relata que Rebeca não era muito sábia. Um dos maiores problemas. Não pode haver a divergência na criação entre os dois. A Bíblia nos relata que nós não podemos, quando um está corrigindo, o outro tomar outro partido. Se haver uma correção severa demais, não corrija a sua senhora naquele momento, e nem ela te corrija naquele momento próximo à criança. E o problema é que os dois já sabiam daquelas advertências. Isso foi crescendo entre eles, a tal ponto de um dia comprar a primogenitura do outro. Jacó comprou a primogenitura de Esaú por um pão e um prato de lentilha. Nós vemos, irmãos, mais um grande problema de dois irmãos, porque não tinham a instrução verdadeira que um pai precisa dar ao filho. Não tinham o ensinamento perfeito que o pai necessita para instruir o seu filho no caminho certo. Isso causou sérios problemas naquelas crianças, causando uma tristeza, um ressentimento, uma amargura, levando-os a estarem cada dia mais distantes do outro. Não podemos ter favoritismo entre os nossos filhos, porque através do nosso favoritismo podemos perdê-los pelo ressentimento, inveja e ciúmes. Se nós observarmos, irmãos, a Bíblia não nos relata se havia algum favoritismo entre Caim e Abel, mas com certeza faltou ali instrução, porque havia ali uma diferença entre os dois. Um queria ser mais que o outro. Com certeza Adão e Eva não enxergou isso a ponto de tentar desfazer isso. Então nós nos deparamos aqui, irmãos, mais uma vez, com um favoritismo causando tristeza, dor, inveja, amargura, morte espiritual. Porque a falta de amor, irmão, faz com que a pessoa não tenha vida, faz com que a pessoa não tenha desejo, faz com que a pessoa não tenha sonho, faz com que a pessoa não tenha empolgamento com nada. Uma criança dessa natureza, ela não vai chegar a lugar nenhum. Quando não conseguimos amar o nosso próximo,
Se não conseguimos amar nem mesmo o nosso próximo, se tivermos 2 filhos, não podemos amar um mais do que o outro, porque estaremos fazendo acepção de pessoas, ainda mais sendo nossos filhos. A Bíblia diz em Gênesis 25, 21, nós já encontramos desde o ventre, 2 irmãos, um querendo ser mais que o outro, brigando por uma posição. Porque a Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Porque quando deixamos isso transparecer, podemos estar levando a uma competição pelo nosso carinho, pelo nosso amor, pelo nosso carinho. Irmãos, muitas vezes essa competição ela não fica somente dentro de casa. Ela fica com eles na escola, na rua, no trabalho. E muitas pessoas de fora começam a ver aquela diferença, aquele contraste entre 2 irmãos. Muitas vezes isso gera morte. Como nós já lemos aqui, gera morte, gera uma divisão de família tão grande, e misericórdia com a família dividida. Nós oramos aqui nessa noite por família sem quando passamos por um problema de contenda, porque dói. É horrível quando ficamos sabendo de um irmão que não conversa com o outro, de uma irmã que não conversa com a outra. Irmãos, é tão triste. Deus me livre de eu estar dentro da minha casa, o meu filho e a minha filha não conversarem. Deus livre a cada um dessa situação. A Bíblia nos relata em Gênesis 30, no capítulo 1, a vida de certa criança, José, por ser filho da velhice, foi odiado. José tinha um privilégio, tinha o temor de Deus e era obediente ao seu pai. Irmãos, quanto a essa situação, é impossível, é claro, porque quando nossos filhos crescem, eles praticamente se afastam um pouco de nós. E aquele que é o menor, ele está ali sempre junto conosco. É claro que nessa situação não vai criar problema, não vai criar nenhum dano espiritual. Mas por José ser o filho da velhice, por José ser o filho da velhice, nós vemos que Jacó tinha um amor mais especial por ele. Gênesis 31, muito direto sobre essa passagem. Amém? Então nós encontramos aqui, irmãos, quando a criança é obediente a Deus em primeiro lugar, instruída pelo Pai, ela vai ser uma bênção nas nossas vidas. Ela vai ser o que a palavra diz, herança para nós. Herança para nós. Bem? Nós nos deparamos, irmãos, em Gênesis 25, verso 34, quando Jacó comprou o direito de primogenitura por um pedaço de guisado leite. Ele comeu, bebeu e então se levantou Esaú e desprezou o direito de primogenitura. No momento em que não pensamos, podemos falar coisas que não podem surtir efeito na nossa vida pelo resto das nossas vidas, ou seja, na vida dos nossos filhos. E ali, aquela criança, por não ser uma criança instruída pelo pai, ela tomou uma decisão, trocando o direito de primogenitura, porque naquela época o filho mais velho, tinha direito à bênção do pai, tinha direito a mais privilégios. E isso não criara ali uma contenda entre filhos naquela época.
para aquela grande questão. No capítulo 27, versículo 3, Isaac diz: toma, pois, as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. No versículo 4, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. Olha o propósito de Deus para a vida de Esaú, o propósito do Pai para a vida de Esaú. Amém? Agora, no verso 5, Rebeca estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar a caça e caçar. Mais uma vez, irmãos, nós vemos a falta da sabedoria da mãe quando apoia o filho e menospreza o filho. Eu não sei como a sua esposa tem agido no seu lar. Eu não sei como você tem vivido, meu irmão, você e a sua esposa, no ensinamento ali do seu filho. Mas você, a partir de hoje, você vai ter como apresentar algo a ela dessa natureza, para que ela não venha cair no erro de Rebeca, nem e para que você também não caia no erro de Jacó, no erro de Isaac. No versículo de número 12, olha, irmãos, o que Jacó respondeu para sua mãe. Jacó fora induzido pela sua mãe. Porventura meu pai me apalpará, e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Irmãos, ajude, observe no pouco tempo que você estiver dentro da sua casa, como sua esposa tem corrigido seus filhos, como ela tem instruído, como ela tem disciplinado. Amém? No verso 13, respondeu sua mãe. Olha a insensatez, irmãos de Rebeca. Olha a insensatez daquela mulher. Que nós não venhamos deixar-nos levar pela insensatez de nossas esposas às vezes. Que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, como cabeças do nosso lar. Amém? E respondeu-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim caia esta maldição. Somente obedece a minha voz e trazei-nos. Depois de Jacó ter tomado a bênção de seu irmão, teve que fugir, separando-se de sua família, de seu irmão, de seu pai e de sua mãe. Triste sim, irmãos, para uma família. Um filho ter que fugir porque o outro ficar tão injuriado, tão nervoso, tão irado, ao ponto de ameaçá-lo de morte. Irmãos, mas nós não podemos esquecer que havia um propósito de Deus para essa situação. Porque Deus já havia prometido que desde quando eles se encontravam no ventre de sua mãe, eles seriam duas nações que se guerreariam um ao outro. Irmãos, mas nós não podemos esquecer que um dia eles tiveram um encontro. Um dia Jacó teve um encontro com Deus na sua caminhada, na sua trajetória, por onde ele passou. Aleluias. Irmãos, e quando o homem tem um encontro com Deus, acontece algo diferente. Mas para que o teu filho venha ter um encontro com Deus, você precisa instruí-lo no caminho em que ele deve andar. Temos visto hoje muitos pais, hoje em dia, desorientados, perdidos,
quanto à educação de seus filhos num mundo de liberdade exageradas, com uma filosofia de vida sem limites, que pela consequência já provocou ser destrutiva e maléfica à consciência, ao coração dos filhos. O que fazer? Como educar os filhos de maneira que não sejam reprimidos, sem deixá-los sem correção? Uma vez eu cheguei na casa do meu irmão, ele sentou cansado, né? Chegou do serviço cansado, em vez de ir tomar um banho para relaxar. Eu gosto de expressar, irmãos, coisas que eu já vi, para não ficar assim, confuso. Eu cheguei logo depois, ele tinha mandado ligar para mim logo. Aí ele pagou na frente da televisão lá, vendo novela, vendo jornal. Os dois meninos, Bruno e Rômulo, querendo uma atenção um pouquinho dele, e ele pegando para os meninos. Deixa eu ver novela, deixa eu ver jornal, deixa isso, deixa aquilo. Na hora Aí um belo dia ele chegou lá em casa, ele não é crente. Peço ao moço que ore por ele, quando ele entendeu, precisa muito da misericórdia de Deus. Apresentei ele alguma coisa com a palavra, melhorou um bocado, mas ainda depois viu alguns erros. O filho dele mais novo, às vezes, questiona comigo: tio, o senhor dá tanta atenção pra gente e o meu pai não dá atenção. Está crescendo, irmãos, uma tristeza no coração. E muitas vezes, quando ele quer educar, quando ele quer corrigir, ele já não vai aceitar. Porque como pode você querer corrigir se você não dá amor, se você não dá carinho? Então a falta de correção ela se torna maléfica. Mas a falta de amor também se torna maléfica. Amém? Nunca houve, em outro tempo, uma destruição do conceito de família, como temos visto em nossos dias. Pais que não se estendem, não entendem os filhos, que não entendem os seus pais, filhos que não entendem seus pais, que não entendem os seus filhos, tornando o ambiente familiar uma bagunça, até mesmo um ambiente de guerra, contenda, divisão entre famílias, entre irmãos. A Bíblia diz, irmãos, em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Mas para que isso venha verdadeiramente a acontecer, irmãos, nós devemos estar debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque somente debaixo da graça do nosso Senhor Jesus nós podemos ser esse referencial para os nossos filhos estarem na presença do Senhor. Para que a nossa casa venha servir ao Senhor. Amém, irmãos? Não podemos amar mais um filho e amar menos um. Irmãos, essa diferença entre amor fez com que Jacó e Esaú ficassem separados, ficassem um de mal do outro durante aproximadamente 40 anos. Mas a Bíblia nos relata que o nosso Deus, Ele é um Deus que coloca perdão no coração do homem. E Deus, ao mesmo tempo, irmãos, creio eu, que trabalhara no coração de Jacó, revelando para ele ali em um lugar, o qual ele chamou aquele lugar de Betel. Aleluias. Nós vamos encontrar, irmãos, isso aproximadamente no capítulo 33 ou 34 de Gênesis. E nós encontramos ali Deus manifestando a glória dele sobre a vida de Jacó. E Jacó, irmãos, tendo a oportunidade de pedir a Deus algo,
tendo a oportunidade de lutar ali com o anjo, ele disse: Senhor, eu não abrirei mão da minha bênção. E ele passou uma noite inteirinha. E logo em seguida, irmãos, Deus mudou o nome de Jacó. Gênesis 32, 22 em diante. Amém? Então nós vemos, irmãos, aí que quando Deus tem um propósito, Ele vai manifestar a glória dele lá na frente. Mas nós não podemos deixar de obedecer a palavra do Senhor, instruindo os nossos filhos no caminho que eles devem andar. As famílias estão sofrendo daquilo que chamamos de desintegração familiar. E a mágoa e o rancor parece um sentimento frequente e normal entre a família. Irmãos, nós não podemos deixar que este mal venha estar nos nossos lares. Nós não podemos deixar que este mal venha penetrar a vida dos nossos filhos. Nós não podemos deixar de instruir os nossos filhos no caminho que devem andar, como está escrito em Provérbios. Amém? Em Gênesis 12, 3, diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, a sua família tem que ser bendita. Aleluia. A sua família precisa ser bendita. Misericórdia. Se existe ou se tem existido algum comentário, mas que família destruída. Nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar ainda de novo nesta noite em prol da família, para que Deus venha desfazer o mal da divisão. Para que Deus venha lançar esse demônio por terra. Amém? A palavra de Deus tem um padrão equilibrado de ensino à instrução quanto à criação de seus filhos. Educar através do modelo. Não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Provérbios 22, 28. Irmãos, com certeza o pai de cada um de nós aqui nos instruiu de uma maneira. A minha mãe, eu me lembro que ela foi até mesmo muito severa comigo. Mas eu também era terrível. Eu não era bento, viu, irmãos? Eu não era bento. Eu era terrível. Eu já decidi que eu vou contar o meu testemunho qualquer hora dessa. Eu vou colocar ele todinho direitinho. Mais ou menos dos 12 anos aos 22, 23 por aí. O que eu era e o que Deus fez na minha vida. Aleluia. E foi feito para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz: aquele que disciplina o seu filho em amor. Muitos casais se frustram na educação de seus filhos por causa das suas próprias incoerências. O que é incoerência? Eu coloquei em cima da minha bolsa em casa, não sei o que aconteceu, eu esqueci de colocar, eu tinha que colocar dentro da Bíblia. Algo que eu vou trazer para os irmãos. Uma cartilha, uma folha, umas 2 ou 3 folhas mais ou menos. Quando eu vier no outro bar de casa. Que fala sobre 10 princípios para criar um aborrecente, ou um delinquente, ou um homem frustrado. E fala também sobre 10 princípios básicos para criar um adolescente abençoado, um jovem abençoado e um homem próspero diante de Deus. Amém? Isso é o sonho que nós temos que ter para os nossos filhos. Existe um conflito entre o que é ensinado e o que de fato é praticado. Porque muitas pessoas comentam, mas não praticam. Por exemplo, meu filho, eu vou dar em você umas baratas.
agir dessa maneira, você vai estar sendo incoerente, você vai estar perdendo a sua credibilidade no seu filho. Porque você vai ser um pai que somente fala e não cumpre. Você está sendo incoerente. E se a sua esposa está corrigindo e você não a deixa corrigir, você está sendo incoerente. Não pode. Eu já disse aqui no início, você precisa aceitar a correção da sua esposa e ela precisa aceitar a sua correção. Porque senão os dois vão estar sendo incoerentes e aquela criança não vai respeitar a nenhum dos dois. Pastor Edson. Aqui em Provérbios, é muito interessante que Deus está falando conosco hoje. Eu tenho anotado isso na primeiro dia do nosso seminário, que Deus tem falado muito sobre a família. Aleluia, Jesus. Casamento, família, filhos, marido, mulher. Então, aqui em Provérbios 23, 13, 14, ele diz uma palavra interessante para nós pais. Aí diz assim: não redis a disciplina da criança, porque se as fustigarás com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O objetivo aqui da disciplina é livrar o filho do pecado. Você melhor fazer, não cometer um erro. Agora, no versículo 22 do mesmo capítulo diz: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a velhice. Provérbios. Amém, amados? Irmãos, nos deparamos com notícias de mães que abandonaram seus filhos, lançando-os fora da sua herança. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança e um presente de Deus. Salmo 27, 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do seu galardão. Amém? Galardão, irmãos, é bênção. A Bíblia diz que após essa vida nós receberemos galardão. E este é o primeiro galardão que o Senhor nos dá. Filhos abençoados. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Jesus. Instrui a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A falta de modelo, exemplo no ensino, faz com que os pais percam a autoridade sobre os filhos. Irmãos, quando eu disse que nós temos que ser um referencial para os nossos filhos, não só eu, mas nós, pais e mães. Porque a Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós somos uma só carne. É o pai e a mãe que precisa ser um referencial. Porque muitas vezes não adianta o pai ter uma postura maravilhosa aos olhos do filho e a mãe não ter. Pode falar. Só queria cumprimentar o pastor Edson quando diz para não deixar de mastigar o filho com a vara. Ali nós temos o texto falando, não devemos então é para dar varada do filho. Mas também nós não devemos dar varadas quando estamos nervosos, porque às vezes nós descontamos o filho tanto nossas angústias, nossas decepções em nossas vidas, e às vezes eles acabam espancando a criança por culpa que às vezes ela não tem. Então, se você prometeu, eu concordo com o irmão, tem um livro que eu leio, Como Educar Seus Filhos, educar com vara sim, mas quando você estiver tranquilo, fala, ó, papai está te batendo por causa disso, para ele saber por que ele está batendo e saber que você está consciente por que você está batendo. Porque eu já vi pessoas descontar toda a sua angústia de toda a sua vida sobre filhos. Pegar e espancar, não, eu vou bater com a vara, e a criança gritar, não, sou moleque, não sei nada. É complicado, às vezes a interpretação da palavra, mas
nossa mão, ela foi feita para uma coisa, para abençoar. Amém? Para afagar, para dar carinho. E a vara representa uma madeira. Amém? E o Salmo 123 diz que a vara é o quê? A tua vara e o teu cajado e o Salmo 23. Eu só queria também complementar agora, já que o irmão falou, não querendo tomar telefone, só para também ser Jesus. Por que às vezes nós não devemos também bater em nossos filhos com a mão? Porque ele pode criar uma confusão na cabeça dele e quando você for abraçá-lo, levantar sua mão para abraçá-lo, ele não vai saber se você vai bater ou se você vai abraçá-lo. Então isso é uma complicação muito grande. Eu tenho digo esses livros, usa-se a vara e não a mão. Por quê? Quando você for abraçar seu filho, ele não vai saber se você está para abraçá-lo ou se você quer bater. Só para complementar. Irmãos, a Bíblia nos relata em Lucas 15, Jesus contando uma de suas parábolas, versículo 11 em diante, uma parábola que falou muito ao meu coração, logo quando Jesus me aceitou, né, mais certo, quando Jesus me chamou, me escolheu, aleluia. Jesus contando uma parábola de suas, falou acerca de um homem que tinha 2 filhos. Aquele homem amava seus filhos, mas um dia um de seus filhos, disse: pai, dá-me tudo que é meu. E foi embora. Aquele filho perdeu tudo que ele levou. Perdeu até mesmo a esperança. Mas quando aquele filho, irmãos, ele teve lembranças da educação, da disciplina, creio eu que o filho próprio, ele não se lembrou somente da fartura que ele tinha na casa dele. Porque aquele pai não era um pai espancador. Aquele pai não era um pai que amaldiçoava o filho. Aquele pai era um pai que disciplinava com amor, com carinho, que educava no momento certo. No momento certo de disciplinar, ele disciplinava. No momento certo de conversar, ele conversava. No momento certo de chegar e dar uma dura, mais apertada, ele dava uma dura. E o que ele fez? Aleluia. Ele voltou para casa, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que ele se arrependeu e voltou para casa. Agora, o filho, quando é amaldiçoado, espancado, e quando ele encontra alguém lá fora que dá para ele afeto, carinho, amor, ele vai voltar para casa. Por mais triste que seja a vida que ele esteja levando, uma vida em meio a qualquer coisa, se você falar com ele em pai, mãe, assim, minha mãe. Se você perguntar para ele se ele gosta da mãe dele, ele vai falar gosta. Se você perguntar para ele, gosta do seu pai, gosta. E você não volta para casa? Não, viver em casa não. Porque não souberam disciplinar. Porque não souberam corrigir. Não souberam educar. Não souberam conversar. Muitas vezes não tinham esse conhecimento que nós estamos recebendo nessa noite. Mas é como eu já disse no início, que nós possamos apresentar esses princípios, irmãos, à sociedade de fora. Quando você vê determinada situação, peça a Deus para te dar condição, para abrir uma porta para você falar desse tipo de disciplina, desse tipo de ensinamento. Treinar significa adestrar, formar hábitos pelo exercício, técnica, reflexo, condicionado ao quê? Ao amor, ao carinho. Amém? Quando o filho próprio, irmão, se encontrava lá, a
amargurado, participando lá, querendo participar do alimento, até mesmo da bolota dos porcos lá, que nem isso ele podia. Ele parou, ganhou que ele olhou, meu Deus, assim a Bíblia diz que até os jornaleiros da minha casa, comigo melhor, vivem em fartura, abundância e fartura. Irei eu ter que meu pai. Irmãos, se não der amor, se não der carinho, ele vai embora e não vai voltar mais. Infelizmente, irmãos, é triste que eu vou dizer aqui nesta noite. Só na minha cidade, eu vejo falar isso em vários lugares. Filhos de pastores, de obreiros, presos, envolvidos com drogas, envolvidos na mais ardilosa situação. Por quê? Porque não souberam criar os seus filhos. Muitas vezes porque não tinham o conhecimento. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando nós nos encontramos na presença do Senhor, Deus muda a nossa história. Verdadeiramente na presença do Senhor, Deus muda a nossa história. Deus muda os nossos filhos, Deus muda o conceito, Deus muda pensamento, Deus muda desejo, Deus muda a história. E eu creio, irmãos, Deus pode fazer coisas incondicionalmente para a vida do mundo, para a vida dos nossos filhos. Nós vemos, irmãos, aquele que teve lembrança que o levou ao arrependimento e voltou para casa. Amém? Que nós possamos vigiar o momento da correção. Certo livro que eu li ensina, o pastor Benin um dia deu uma instrução. Ele disse que no momento que ele foi corrigir o filho dele, primeiro ele falou assim: olha, eu não vou bater em você. Eu fui pastor Paulo, eu não vou bater em você, eu vou bater em mim hoje, pelo seu erro, pela sua desobediência. Irmãos, ele relata que o filho dele começou a chorar. E nunca mais o filho dele resolveu obedecer o Eli naquela área. Então, tudo que você fizer, se for através da oração, através da palavra de Deus, tenha certeza do que eu vou dizer para você aqui. Dia menos dia vai surtir efeito na vida do seu filho. Dia menos dia vai surtir efeito na vida da sua filha. Um dia eu encontrei uma irmã que ela disse que a filha dela não tinha mais jeito. A filha dela havia envolvido com as drogas, havia se perdido. E eu, 2 anos e pouco eu estava na igreja, eu não sabia o que falar para ela. Deus, minha irmã chorando. Eu falei: olha, meu irmão, eu conheço um Deus que transforma. Eu perguntei para ela: a senhora nasceu no Evangelho? Ela: não, irmão Sérgio. Quanto tempo a senhora serve a Jesus? Ah, irmão Sérgio, tem uns 12 ou 13 anos. Automaticamente ela tinha 38 anos. Aceitou Jesus aos 25, 26 anos. Aí eu falei para ela: e como a senhora vivia? Aí eu vivia assim, 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 assim. E Deus não mudou a vida da senhora? Deus não mudou a história da senhora? Então nós vamos orar. E a filha da senhora vai voltar para casa. E a senhora vai receber ela do jeito que ela vier. Amém, irmãos? Eu disse para ela:
a glória de Deus, nós oramos. Quando foi no domingo na escola dominical, a filha dela chegou lá na igreja, chorando, procurando a mãe dela. Porque o camarada que ela tinha de morar com ele tinha espancado ela. Ela falou lá que não aceitava nem a mãe dela e o pai dela bater nela e casar ela. Não. Aí começou a ir para a escola dominical. Hoje está casada, abençoada, a glória de Deus, Glória a Deus. muito minha amiga. Irmãos, então são fatos que nós nos deparamos no nosso dia a dia, que é somente através da palavra de Deus. Quando nós ouvimos que a Bíblia tem uma palavra para tudo nas nossas vidas, é para tudo, é para todas as áreas, é para tudo, amém? Temos isso, o fato de liberdade total dos filhos, onde podem fazer o que querem, sem dar nenhuma satisfação. Isso é indiferença. Vivemos famílias derrubadas no meio de guerras e até mesmo agressões verbais, físicas, por causa da indiferença dos pais. Muitas vezes o pai quer impor uma situação ao filho. Tá certo, irmãos, que quando está dentro da casa da gente, dentro do lar da gente, eu já vi situações, é difícil, mas em momento nenhum o pai tem o direito de expulsar o filho de casa. Em momento nenhum. E em momento nenhum o pai tem direito de não aceitar o filho. As agressões às vezes acontecem pela falta da palavra, pela falta do conhecimento. Os pais que não dão exemplo e ainda assim querem cobrar os seus filhos. Se você nunca ora, não vai aprender. Existem pais que ensinam aos seus filhos a xingarem. Acham que estão abafando. De ser cristão ou não, misericórdia. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que nós vamos dar conta dos nossos filhos diante de Deus. Nós lemos aqui no capítulo 22 que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho que devem dar, para que ele venha crescer e não se desviar dele. Amém? Provérbios 22. Instruir envolve aprender através de palavras, ações, e vai aprender a amar os outros, vendo como você trata a sua esposa. Irmãos, gosto muito de observar, de frisar, às vezes, determinado tipo de estudo da escola dominical, que nossos filhos, eles procuram, ainda que às vezes eles não gostam do que nós queremos apresentar para eles. Mas se você observar, uma criança, muitas vezes ela não quer ir na igreja com você. Mas muitas vezes, se você observar no seu dia a dia, no momento em que ela está brincando com o seu colega, você vai ver ela brincando lá. Eu sou o meu pai, eu sou o ciclano da igreja, eu sou o irmão que está lá dando glória a Deus, eu sou isso. Irmãos, que você possa estar sendo esse referencial para o seu filho, para a sua filha. Que você possa, em nome de Jesus, estar sendo esse tipo de exemplo. Sabe por quê, irmãos? Isso está sendo inculcado na mente dela, no coração dela. Por isso que nós precisamos ser um referencial para os nossos filhos. Instruir envolve aprender através das palavras e ações. Mas não podemos somente falar. Ação. Amém? Ele vai aprender a amar os outros, vendo como você ama a sua esposa. Irmãos, se você for um marido carinhoso com a sua esposa, pode ter certeza, o seu filho vai ser carinhoso com a esposa dele.
mas ser amoroso com a esposa dele. É muito difícil. É muito difícil o filho não ter o cheiro do pai. Inclusive, o cheiro da mãe. Mas se a mãe for esse referencial de bênção na vida do filho exemplar, louvado seja Deus. Glória seja dada em nome do Senhor, irmãos. Amém? Educar através da disciplina. Para viver em um clima de segurança, a criança precisa também de regras. Revista Veja, família, pais e filhos, com honra marcada. Um exemplo de edição para os nossos filhos. A edição de julho de 1997. A disciplina significa treinamento para agir de acordo com as regras estabelecidas. Quais são as regras estabelecidas? As regras da sociedade. Amém? Porque se nós estamos dando um referencial para os nossos filhos abençoar, ele vai ser um exemplo na sociedade. Ele vai se sair bem aonde ele for, numa entrevista com um trabalho, um concurso. A disciplina significa treinamento para agir de acordo com as regras estabelecidas. Há uma mentira que não devemos corrigir nossos filhos, porque isso vai marcá-los de formas negativas, mas não fazer isso é falta de amor. Se você não disciplina o seu filho, você não está amando o seu filho como Deus ensina a amar o seu filho. Porque aquele que ama a disciplina, amém? Aquele que ama a disciplina, aquele que ama corrige. É claro que com temperança, não no momento da ira, porque no momento da ira você pode acabar soltando palavras que não vão edificar a vida do seu filho. Palavras que podem destruir até mesmo o futuro dele. Palavras que podem mudar a história, o trajeto da vida do seu filho. Sabe por quê? Uma palavra mal falada vai ficar no coração dele. Quando uma criança se torna um determinado tipo de ressentimento, determinado tipo de mágoa, gera falta de perdão. E uma pessoa, irmãos, que não consegue perdoar, é muito triste o que eu vou dizer aqui, irmãos. É muito difícil essa pessoa prosperar espiritualmente, materialmente, em todas as áreas, na área sentimental. Há uns dias atrás eu relatei aqui um fato que eu fui fazer uma visita a um amigo meu, e ali nós sentamos na mesa e colocou um café pra gente, e de repente começamos a falar sobre o pai e mãe, e de repente a esposa dele desabou no choro. E eu desesperei na hora, no momento, eu não sabia o que fazer. Mas eu não aguentei, parei uma hora, por que ele me chorando? Aí ele começou a falar e ela começou a desabafar. Por quê? Porque o pai dela, ele nunca teve, segundo ela, uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Somente palavra de maldição, de derrota. Irmãos, o que mais me deixou perplexo, que o homem, eu vejo ele a vida inteira na igreja. Desde quando eu entendo por gente, irmãos. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. E aí, ela começou a chorar e ela contou para mim, sabe o que, irmãos? Que às vezes ela acorda com o corpo todo doendo, de tanta dor, como se ela tivesse terminado de tomar aquela coça do pai dela. Sabe o que é isso, irmãos? É o ressentimento, a mágoa, a falta do perdão. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos magoar os nossos filhos, para que nós não venhamos criar esse tipo de sentimento no coração deles. Para quê? Para que eles venham ser verdadeiramente uma bênção nas nossas vidas. A disciplina significa correção. As tolices estão ligadas ao coração das crianças.
não agrada a Deus. Amém? Mas de acordo com a palavra de Deus. A disciplina significa imposição de limites. Não lhe tires da criança a disciplina, pois se a corrigires com a vara, não morrerá. Não morrerá. No geral, um soldador amigo meu contou para mim que conversou com o Hélio, soldador, muito bom soldador, muito amigo meu. Casou agora, deve ter uns 6 meses, com 22 anos. Falou para mim que um determinado dia falou com o Hélio assim, o Hélio estava com 16 anos. O Hélio, eu não quero que você vá, então, graças me ajuda, por favor. Porque senão eu vou ter que dar você umas cintadas. Eu não me lembro quando eu dei uma cintada em você. Aí o irmão Geraldo que ele riu, e no outro dia o irmão Geraldo veio de carro, do serviço, estava o menino lá. Mas ele chegou em casa assim, rapaz, você não tem jeito, né? Vamos ligar para um papo ali. Dizer que a vontade foi parar o carro na hora e tirar o cinto e dar nele lá onde estava. No bairro, jogando sinuca. Não, se eu cheguei em casa. Irmãos, o Hélio confessou para mim uns 3 meses depois que estava tão viciado na sinuca que se o pai dele não fizesse aquilo, ele já estava quase pegando as coisas dentro de casa para jogar sinuca, para vender e jogar sinuca, irmãos. Ele falou para mim, ele confessou para mim que já tinha passado na mente dele. Não, irmãos. Muitas vezes a nossa falta de atitude também pode deixar os nossos filhos em maus lençóis. Amém? Bom, nós já estamos quase concluindo, amém? Você não me perdeu, eu queria concluir 9:30, mas um pouquinho ainda. Tem falando dos irmãos? Não, amém. A disciplina significa resultados positivos. A vara é disciplina, não sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29:15. Irmãos, é tão triste quando o filho foi preso. O filho está vendendo droga. A mãe tem vergonha até de sair na rua. A mãe não aguenta nem ir na padaria comprar o pão de manhã cedo. A mãe não aguenta nem ir na mercearia. O filho dela está salvo. Irmãos, o que mais dói é que muitas vezes essa mãe teve a oportunidade de corrigir, de instruir o filho e não fez. O amor demasiado. Tudo tinha que ter a medida certa. A criança pediu uma coisa, toma, meu filho. Pediu outra, toma, meu filho. Às vezes não está podendo, mas faz da tripa o coração, vai lá e compra e dá. Aí quando cresce, mais ou menos 12, 13 anos, eu quero e pronto, acabou. Aí começa a contenda. A rebeldia. Ah, porque só não me deu, só me dá, e não dá mais. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, é claro que nós temos desejo no coração de dar tudo que nosso filho quiser. Assim, dar com sabedoria. Temos que saber como expressar o nosso amor aos nossos filhos. Amém? Muito triste quando o filho está lá preso, a mãe tem que sair cedo para ninguém ver que ela está indo para a cadeia visitar o filho. Infelizmente, filho de crente, mas muitas vezes não teve sabedoria. Não teve sabedoria. Não teve condição de instruir. Amém? Como corrigir com a vara? Cuidando com os excessos da correção, pois a correção é feita com a vara e um galinho de árvore, e não com chicote, cordas, fios, etc. E nunca com a mão, pois a mão deve ser associada a carinho e
fazer sem estar alterado. Como o nosso irmão já expressou, eu também já expressei aqui, sem estarmos irados. Eu, quando eu estou meio irado lá em casa, eu tenho uma menina de 3 anos lá que ela é uma besta. Aí eu saio, porque ela é uma besta. E se a gente não vigiar, a gente acaba batendo no momento errado. Certo, irmãos? Não podemos de maneira nenhuma bater quando estamos irados. Quando parecer que seu filho errou, pergunte calmamente o que aconteceu, quem fez e como aconteceu, por quê, avalie o que houve. Quantos pais não perguntam, não conversam? Isso é o maior erro que pode acontecer na sua comunhão entre você e seu filho. Essa é a maior falha que pode resultar numa criança revoltada, rebelde, um jovem, um adolescente, porque se refere muitas vezes a uma palavra que ele não fez, a uma atitude que ele não tomou, e você está automaticamente lançando uma mentira sobre ele. Explicar o que é errado, instruindo a seu filho e o que é correto, corrigi-lo verbalmente, explicando que ele errou, avisá-lo que irá corrigi-lo com a vara, se ele não mudar. Não residenciar. A residência, chame seu filho ao lugar separado e ore com ele, por você e por seu filho, e corrija com a vara e com mansidão. Pai e mãe devem estar absolutamente unidos ao aplicar a vara. Apoie integralmente um ao outro. Como eu já disse aqui, no momento que ele estiver corrigindo, ela não pode optar, a não ser, é claro, que ele esteja exagerando ao ponto de deixar hematomas graves, né? Ao ponto de levar até que ir no hospital. Aí é claro que não pode deixar isso. Bem, de maneira nenhuma. Mas se está corrigido da maneira correta, da maneira certa, se estiver exagerando um pouquinho, você vê que não vai causar dano algum, depois você. Amém, irmãos? Então já está acabando. Amém? Quem ama disciplina, ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido. Se preciso, irmãos, é preciso. Muitas vezes nós não queremos corrigir. Eu mesmo falo muito quando a Sandra, mozinho, eu corrigi aqui, eu fico tão pouco dentro de casa, e você fica falando para mim corrigir? É claro que eu não falo perto delas, né? Aí eu quero só chamar ela, não, eu estou cansada. Você tem que ir. E é o certo, irmãos. Nós não podemos deixar só para ela. Porque ela passa 24 horas com eles. Ela passa 24 horas com eles. Então cabe a nós ajudar a curtir no momento certo. Amém? Vamos que muitos dos problemas que temos hoje de autoimagem, de rejeição, são provenientes da não expressão de amor de nossos pais, que muitas vezes nos ignoram ou agiram sem amor para com nossas vidas. Demonstre amor pelo seu filho, seja carinhoso, abraço, beijo, fale palavras de afirmação. Como Deus demonstrou o amor para conosco, vidas, demonstre amor pelo seu filho. Quebre o gelo, vergonha, existem pessoas que nunca abraçaram seus filhos. Fale que você sente orgulho dela, expresse o seu sentimento do seu filho. As palavras agradáveis são como favo de mel e doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16:24. Amém? Irmãos, e essa jovem que eu tinha ido visitar, eu disse para ela no momento ali depois, quando eu estava saindo de casa, vamos orar. E você vai agora. Eu vou te perguntar, sem ofensa, não quero te perguntar. Você já perdoou seu pai por tudo isso? Ela disse também que não sabia. Então, no ato de você dizer que não sabe, você já tem quantos anos de casado? Ela disse que eles têm 6 ou 8 anos de casado.
Aí, e 3 meses antes dela casar, o pai dela deu ela uma coça. E ela ficou uma semana sem sair de casa. Ela contou pra mim. Aí eu falei, ó, você vai passar a chegar na casa do seu pai agora e você vai passar a dar um abraço nele. Você vai passar a pegar nele, abraçar ele. Mas seja, ele nunca deu a gente uma brecha para isso. Ele nunca deu a gente uma abertura para isso. Você vai procurar o momento certo. E você vai parar de acordar sentindo dor no seu corpo. Você vai parar de acordar chorando, gritando, desesperado. A glória de Deus. Ela já ligou lá em casa, contou para minha esposa, já melhorou bastante. Aleluia. Desde quando ela começou a fazer isso. Irmãos, trazendo essa palavra para nós que estamos aqui. Se existe alguma diferença entre você e o seu pai, procure quebrar esse jeito. Amém? Procure quebrar. Ou seja, essa maldição, essa diferença. Em nome de Jesus. Cuidado em não provocar seu filho, colocando um peso sobre ele que ele não pode suportar. Irmãos, muitos pais querem que o filho viva coisa que ele não tem condição de viver. Quer que ele pratique algo que não tem condição de praticar. Se ele é uma criança que gosta de alguma coisa que não tem te agradado, você não tem que estar impondo, como eu já disse aqui no início. Você vai dobrar o joelho e apresentar aquilo ali a Deus. Você já deixou claro para ele que você não concorda e que aquilo pode acabar mal na vida dele. Você vai apresentar a Deus e Deus vai agir em prol da sua vida. É claro que se você não estiver sendo um referencial, é necessário que você se conserte, porque assim ele vai ativar a sua vida e vai procurar fazer o que te agrada. Amém? E vós, pais, não provoqueis nossos filhos criais na disciplina de uma estação do Senhor, na administração do Senhor. Efésios 6:4. A palavra. Tudo através da palavra. Tudo à luz da Bíblia. Amém? Tudo que você fala para o seu filho, apresente aí uma base bíblica. Para que amanhã ou depois ele não venha o meu pai e fale, não, meu pai fala isso. Amém, irmãos? Nós vamos estar concluindo agora. A família é um projeto de Deus. As famílias restauradas, igreja forte, cidade abençoada. A boa educação e instrução no lar resultará no aperfeiçoamento do caráter dos filhos, no relacionamento sadio da família, num grande benefício para a sociedade como um todo. Mas o grande objetivo e responsabilidade dos pais é levar seus filhos a Deus. Amém? A nossa responsabilidade é levar nossos filhos a Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Isaías 49:15 que pode uma mãe esquecer-se do filho, pode um pai, pode todos esquecer, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece de nós. E é embasado nessa palavra que nós não podemos esquecer nossos filhos. Nós não podemos deixá-los de lado. Não podemos deixar de amá-los. Amém? Para que eles venham ser verdadeiramente cada dia mais e mais nas nossas vidas herança de Deus. Como está escrito no Salmo 127,